A palavra acervo vem do latim acervos e significa coleção, conjunto. Os documentos, livros e outras obras trazidos com a vinda da família real portuguesa ao Brasil no início do século XIX constituíram um dos primeiros acervos do país. De lá para cá, as formas de se conservar a memória cultural evoluíram. O surgimento do audiovisual e as técnicas de digitalização trouxeram soluções e desafios a esse cenário. A preservação de obras audiovisuais é uma preocupação que tem sido demonstrada desde os primórdios da sétima arte. O cinegrafista polonês Bolesław Matuszewski já defendia no final do século XIX a conservação dos filmes como documentos tão importantes quanto livros e fotos. Nos anos 40, o historiador Paulo Emílio se torna um dos pioneiros na cultura de preservação audiovisual no Brasil e o principal responsável pelo projeto que daria origem à Cinemateca Brasileira. Hoje, a Cinemateca possui um dos maiores acervos audiovisuais da América Latina. A Cinemateca nasceu dentro de um conceito moderno, né, de salvaguarda audiovisual, que ela tem a parte fílmica, audiovisual, e a não fílmica. O que faz a não fílmica? Nós temos a biblioteca, arquivos pessoais, a pesquisa para filmografia, enfim. O que faz esta parte em relação a esta? Né? Ela referencia de livro, aquela coisa, autor, ponto, título da obra. Né? Ela contextualiza, né? Quando você faz um registro de um filme, você coloca ali palavras-chave que, enfim, norteiam um pouco a pesquisa, quando você quer buscar algo específico, ano de produção, local de filmagem, enfim, você tenta criar o contexto daquela obra. E, por último, representação. O que é a representação para esta parte não fílmica? É, por exemplo, uma sinopse bem feita. Então, ela está representando o conteúdo daquele objeto. Nós temos exemplos fantásticos aqui em São Paulo. A própria Cinemateca Brasileira traz um acervo da história do Brasil. Tá? Então, a Cinemateca ela é fantástica e eu posso falar com propriedade porque estive lá durante 2 anos. Mas é dependente da tecnologia. E eu não falo apenas de cinema. Registros documentais, fotos, cartazes, a história do cinema, a história do Brasil passa pela Cinemateca Brasileira. Assim como a história do Brasil passou pelo ensaio, pelo Roda Viva da TV Cultura. Assim como a história do Brasil passa pelos programas do SBT. A gente tem que mudar uma consciência sobre essa importância. Nós temos, por exemplo, aqui na IBC um dos arquivos mais importantes do país, que vai desde o Roquete Pinto até os dias atuais, passando pela Rádio Nacional, por todo o arquivo também audiovisual que a IBC possui. Então, é um patrimônio que a gente tem que tocar sempre para frente. O cinema começa com, de fato, aparições em espetáculos de outra natureza, teatro, vaudeville, né? E de repente tinha ali um pequeno sketch, né? E o nome era Nickel Odeon, que significa 5 centavos, né? Um teatro de 5 centavos. Então, depois a indústria começa a perceber que, aprimorando a linguagem, tinha um apelo popular grande e vê o potencial comercial disto, mas ainda como um lucro imediato. Então, essa coisa do imediato sempre marcou muito o cinema, até que as grandes produtoras, né, mundiais
perceberam que estavam também lidando com um ativo financeiro, essa palavra da moda agora, ativo, né? E começa então o processo de valorização no mercado, de se guardar esses objetos. Tudo que a gente tem hoje como memória são fragmentos, tá? O próprio cinema nunca teve uma preocupação em guardar a sua história. Aquilo que a gente chama de memória cinematográfica, de memória fotográfica, são muitas vezes mais resistência de uma ação pequena, de um fotógrafo, de um cinegrafista que guardou um registro, do que um programa de preservação. Essa consciência de programa de preservação, ela é muito recente, tá? Então, a indústria do cinema, ela existe por uma coisa: entreter e ser rentável, assim como a televisão, assim como tudo. O maior desafio para se preservar a memória audiovisual e a memória da mídia como um todo é você unir as pessoas que fazem parte desse complexo. Então, os arquivos precisam estar cada vez mais unidos, porque senão não vai existir museu da TV, museu do cinema, museu do rádio. Várias iniciativas podem morrer na praia. E não é direito que isso aconteça. A gente precisa dessa questão de olhar com bons olhos para isso, porque senão você tem muitas coleções também que foram criadas, coleções riquíssimas, com, por exemplo, existe uma coleção na região do ABC com mais de 300 televisores, do Alceu Massini. É um cara que ele batalha para preservar também tudo aquilo em funcionamento, ele tenta fazer isso. Na cidade de Santo André tinha bota fora, que a prefeitura avisava quem tinha entulho, qualquer tipo de porcariada, podia colocar tal dia na rua. Eu tinha uma Paraty na época, nos anos 80, eu acho que eu cheguei a pegar num dia 20 televisores que hoje são rarésimos, estavam na rua, se tivesse chovido, tinha molhado, estragado, tal. Então, eu acho que eu comecei a coleção numa época certa. O que nós fazemos? Nós analisamos, fazemos diagnósticos, desenvolvemos sistemas, procuramos equilibrar a questão da difusão com a preservação, porque não basta preservar, a gente preserva, claro, para salvaguardar a memória, mas também para colocar na roda, né? Via exibições, via mostras, participação em festivais, enfim. Mas é preciso ter um equilíbrio, né? E isto muitas vezes não é possível. Quando você tem poucos recursos, você se pergunta onde, né? É a escolha de Sofia. Todo mundo que lida com a preservação vai sempre ter o mesmo discurso. Eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Você não pode esperar o dinheiro da ajuda pública, você não pode esperar que caia do teu vizinho um auxílio. O que você precisa fazer é ser proativo, é ser gestor, é manter o teu acervo alinhado com as novas tecnologias e transformar o teu acervo em moeda corrente. É dizer para o seu dono, é dizer para o seu gestor: olha, aqui eu tenho dinheiro, aqui eu faço dinheiro, aqui eu converto esse grande acervo em conteúdo. Tem que se pensar cada vez mais na possibilidade de também transformar isso em produtos. Por quê? Porque vai ajudar na manutenção e sensibilizar mais gente. Por quê? Porque senão as pessoas vão falar: mas para que eu vou colocar isso? Isso pensando no modo de produção. Para que eu vou cuidar desse acervo? Então, primeiro a gente tem que mudar esse pensamento de justamente falar, como alguns casos, por exemplo, canal Multicultura, canal Viva, que mostrou que o acervo, os arquivos antigos podem ser bons e podem gerar audiência também.
Primeiro é você estabelecer uma política muito clara do que preservar. Tá? Então você tem padrões, você tem alicerces dentro da gestão da informação. E hoje, para mim, biblioteconomia, arquivologia, para mim é uma coisa só. E você estabelece critérios, porque o que hoje é contemporâneo, amanhã é história, tá certo? E essa nossa gravação aqui, tá certo? Pode ser histórica, depende muito da tua trajetória e da minha, tá certo? Quem seremos amanhã? Então ela pode se tornar uma referência histórica, sim. Cabe ao gestor ter parâmetros, tá certo? Avaliar o seu material, ter critérios, fazer uma boa catalogação, fazer uma boa indexação. Nem tudo que se grava tem que ser guardado, apesar de que hoje, com a tecnologia, o custo de armazenamento é muito menor. Hoje você consegue guardar basicamente tudo que se produz. Mas qual é a inteligência ou qual é a emoção em se guardar aquilo que não nos representa? Então, vale a pena guardar o quê? Aquilo que nos representa. Podemos ter o critério de representatividade dentro de alguns movimentos. Então, filmes do cinema novo, né? Estão lá, preservados. E até os que estão chegando agora, por conta do depósito legal, que todo filme que tem um fomento do Estado precisa depositar ali uma cópia 0 bala, ou seja, uma cópia ótima. Eu acho que é esse conjunto, né, que faz com que, na verdade, tudo seja importante. Porém, nós sabemos que nem tudo sobrevive e nem tudo sobreviverá. A produção brasileira, até 1930, ela tem um saldo, ou seja, restou 6%. É muito pouco. E não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno de todos os países. O que sobrou da época do cinema mudo, muito pouco, né? Então, a gente tem que cuidar muito do que sobrou, tá certo? Hoje eu acabo guardando minhas memórias no meu próprio computador. Quando eu tiro foto pelo celular, tem um aplicativo que ele já salva automaticamente na nuvem. Quando entrou os novos celulares já mais inteligentes, passei já a armazenar direto nas nuvens. Vou subindo tudo para lá e deixo lá. A digital ainda não perdi nada, mas as de papel eu perdi várias. Perdi fotos com os meus amigos, fotos muito antigas que eu não vou ter mais. A gente tinha a caixa de sapato cheia de álbum de fotos, né? Aí a maioria eu já escaneei para preservar mesmo. Quando você vê uma foto, você consegue recordar todos os sentimentos daquele momento. Então você meio que consegue reviver aquilo. Foto é uma coisa para sempre, né? São os momentos que você não consegue mais ter a qualquer instante. A gente viu o que aconteceu com o Museu do Rio de Janeiro também, né? Que não preservaram, perdeu tanta coisa importante que tinha lá. Então eu acho que é uma coisa muito importante de se preservar, tipo, de procurar saber, de ir atrás, assim. Isso é fundamental para a memória do país. Historicamente é fundamental, né? A recente tragédia do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro reacendeu a discussão sobre a importância da conservação de nosso patrimônio histórico. Apesar da perda inestimável de 90% do acervo físico, registros digitais audiovisuais, como o de Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas, ajudam a preservar nossa memória. Aquilo que foi perdido não se recupera, porque nós estamos falando em matéria. Mas através da tecnologia é possível ter referências. Tá? Então nós vamos buscar na tecnologia referências do que era o crânio da Luzia, do que era uma obra. Infelizmente, aquilo que se perdeu de forma material não se recupera. Tá? Isso é fato. E infelizmente, a história não se recupera dessa forma. Mas nós podemos pegar fragmentos dessa história, transformar em informação. Tá? É bem isso, é pegar referências
de imagens, daquilo que na verdade era material, através da tecnologia e transformar em informação para o futuro. Esse é o papel fundamental da tecnologia hoje. Tá? Você vai se alimentar de referências, não mais sinestésicas, de tocar, mas visuais, sonoras, digamos assim. Você tem casos, por exemplo, de digitalização auxiliando. Claro, tem coisas que não voltam. Pode ter uma réplica, pode ter uma reprodução de algum objeto que pode trazer informações sobre o que foi, mas substituir é impossível. Mas a digitalização pode ajudar nesse sentido, de você levantar peças, porque quando você tem uma peça, seja ela, qualquer formato que seja, seja midiática ou seja fotográfica, seja uma peça mesmo de museu, no sentido, vamos dizer, uma pedra antiga, uma coisa de uma tribo, uma peça, né? O que nós temos ali? Não temos apenas um objeto histórico, nós temos um ponto de memória. A questão dos desastres, dos sinistros, né? A Cinemateca já sofreu 4. O primeiro foi em 1957. Perdeu tudo, filme, documentos, cartazes, né? Então, é um problema você ter uma coleção de nitrato. E, no entanto, a Cinemateca é o lugar em que os nitratos todos desse país deviam morar, tá certo? Qual foi a estratégia? Erguer uma edificação segregada do resto, né? Especificamente para nitrato. Durante décadas, todo mundo de acervo teve um conforto da materialidade da película, seja no cinema, seja nos acervos, seja na foto, seja no livro, tá? Por quê? Porque não havia a obsolescência. Havia um progresso tecnológico dentro da mesma plataforma. Hoje, isso acabou. Então, você não tem mais a indústria fazendo película para cinema. Hoje, você não tem mais a indústria fazendo fita magnética. Hoje, você não tem mais a indústria fazendo filme para foto. Tudo hoje é digital. Tudo hoje é convergência digital. Hoje em dia, com a possibilidade de ter armazenamento de dados, dá para se fazer muito mais. Então você não precisa mais daquele suporte básico. Você pode utilizar várias outras possibilidades. Então gravou, coloca num servidor. Claro, tenha um bom seguro para esse servidor, que a tecnologia aguente todo esse armazenamento. Mas é a possibilidade de expandir essa memória. Então, você sempre tem que se perguntar, ok, digitalizar tudo, mas para quê? Vale a pena? Essa tecnologia, do ponto de vista da preservação, já foi testada o suficiente? Qual o custo da manutenção disto? A instituição vai ter fôlego para enfrentar isto? Não é? Então, são muitas questões. Agora, do ponto de vista do acesso, é evidente que o digital é uma ferramenta, é uma coisa fantástica. Anos atrás, nós prestávamos uma consultoria para a Universidade de Goiânia e digitalizamos o acervo do professor Gesco Puttkamer, que é filho de um alemão que veio para o Brasil e, junto aos irmãos Vilas Boas, fizeram registros históricos das comunidades indígenas. Um acervo fantástico, material. E através de um programa de lei de incentivo, nós levamos, através da tecnologia, uma forma de converter isso
Então, esse é um exemplo muito claro do que pode ser visualizado através da tecnologia, um acesso a um acervo que estava fechado, tá? E que, em tese, ninguém teria acesso se não fosse através da tecnologia, a não ser presencial. Hoje se fala em nuvem. Ai, meu Deus, onde eu vou colocar? Na nuvem. Faz sentido? Porque a nuvem não é a nuvem, é um servidor num lugar que você não sabe onde está, onde é, tá certo? Vale a pena terceirizar? Talvez para uma corporação, para um banco, talvez seja, não é? Depende muito do tipo de acervo ou coleção que você quer preservar, não é? Então, há categorias, eu diria, que não vale a pena você terceirizar, né? Porque numa instituição, o fato de você ter o acervo no seu servidor ali também te obriga a fazer pesquisa, a aumentar o conhecimento, ter pessoas que estão acompanhando essa evolução. Aliás, essa é a grande preocupação que a gente faz em relação às pessoas, de hoje terem as suas memórias gravadas em devices, o seu computador, o seu celular. A gente não tem uma preocupação em guardar a memória. A gente atribui isso aos grandes servidores, que podem ou não existirem amanhã. Sobre essas novas plataformas, canais de vídeos ou até outros produtos que estão sendo criados ligados às emissoras, por exemplo, Globoplay, Play Plus, outras plataformas, ou Netflix, essas conseguem preservar, porque já está dentro do esquema delas. Agora, por exemplo, um canal como o YouTube, que tem vários canais, o portal do YouTube, né? Ou até mesmo tem gente criando para Instagram, para Facebook, precisa ter mais sensibilização de preservar isso. Então, o produtor audiovisual, ele dependendo da idade que ele tenha, porque é uma mudança de conscientização mesmo. Ele precisa pensar, isso aqui pode servir para alguém. É o que eu falo da questão de educação e da cultura. A memória, a referência musical, ou filmográfica ou fotográfica, ela te traz esse conforto. E eu não digo isso simplesmente, vou preservar isso por preservar. É preservar para dar um retorno, né? É você dizer para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, para as referências daqui, sabe-se lá quantos séculos. Esses somos nós. Preservar é identidade, né? Preservar nos mantém vivos, independente de ser material, sinestésico ou não. Essa é a função de quem trabalha com preservação. Sobre o que vai sobreviver, eu gosto de dizer que sobreviverá aquilo que a sociedade achar que é preciso sobreviver, né? E a sociedade aí, eu digo, o cidadão comum, o Estado, a academia, enfim, porque a salvaguarda, ela às vezes não consegue ser total, né? Mas, tudo bem, o que sobrará, o que sobreviverá, é o que a sociedade quer que sobreviva. Registrar, documentar, preservar. A falta de investimentos e cuidados fez com que o Brasil perdesse boa parte de sua história em acidentes que destruíram acervos públicos e coleções particulares. Para minimizar essas tragédias e garantir a conservação de nossa memória, a digitalização e o uso de recursos audiovisuais são imprescindíveis. Essas técnicas também podem contribuir para futuras pesquisas, além de facilitarem o acesso ao conteúdo preservado.